Antes de começar o vídeo, quero convidá-los para fazer parte de nossa família. Meu nome é Kaique Freitas e esse é o canal Contos do Medo. E se eu te dissesse que por trás dos muros de um cemitério existe uma linha fina que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos? E que às vezes essa linha pode ser rompida? Esta é a história real de Francisco das Chagas, um homem de 54 anos, coveiro e vigia há mais de 28 anos na pequena cidade de Santa Cruz do Seridó. Ele pensava que já tinha visto de tudo em seu trabalho. Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora é o relato de uma noite que ele jamais conseguiu esquecer. A noite em que os túmulos se abriram e os mortos decidiram caminhar novamente. Vamos começar? O último turno do cemitério da colina. Meu nome é Francisco das Chagas Silva. Tenho 54 anos. Moro na cidade de Santa Cruz do Seridó, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, cercada por serras, caatinga e um silêncio que só quem mora no interior sabe como é. Trabalho como vigia e coveiro há mais de 28 anos. Para muita gente, esse é um trabalho pesado, sombrio, coisa para quem não tem medo de nada. E olha que eu achava que já tinha visto de tudo. Enterros de todas as formas. Chuva, sol forte, noites escuras, velórios demorados. Mas o que eu vivi naquela semana, há cerca de 5 anos atrás, mudou tudo o que eu pensava sobre a morte, sobre os mortos e sobre o lugar onde eu passo metade da minha vida. Santa Cruz é uma cidade pequena, tem pouco mais de 12 mil habitantes. O cemitério municipal fica no ponto mais alto da cidade, numa elevação que todo mundo chama de Colina Santa Bárbara. É um lugar antigo, fundado em 1898, com muros altos de tijolos rebocados, pintados de branco, que com o tempo foram ficando manchados de mofo e poeira vermelha da região. Lá dentro, as sepulturas são de todos os tipos: túmulos simples de cimento, jazigos familiares grandes, com grades de ferro, capelas pequenas e, na parte mais antiga, lá no fundo, as covas mais velhas, algumas com mais de 100 anos, onde as lápides já estão quase todas apagadas, cobertas de musgo e raízes de árvores que crescem por todo lado. Eu moro sozinho numa casinha simples, perto da entrada principal da cidade. Sou viúvo há 10 anos. Meus filhos moram na capital, Natal. Sempre fui um homem calado, de poucos amigos, mas respeitado por todos. O trabalho no cemitério é praticamente minha vida. Abro os portões às 6 horas da manhã, limpo os corredores, arrumo as flores, ajudo nos enterros e fico até às 18 horas, quando fecho tudo. Mas de vez em quando eu fazia o turno da noite também quando precisava, pois antigamente só eu e mais um rapaz, o Júnior, trabalhávamos lá. O Júnior era jovem, tinha 22 anos, morria de medo de tudo e sempre pedia para ficar só nos turnos do dia. Então a noite acabava ficando comigo mesmo. Na época dos fatos, era mês de outubro, mês de festa na cidade, mas também mês de seca forte. O sol queimava durante o dia, a terra ficava seca, rachada, e à noite o vento vinha forte da serra, fazendo um barulho que parecia gemido, passando por entre as pedras e os túmulos. Naquela semana, tinha acontecido 3 enterros seguidos. Um senhor de idade, uma senhora que morreu de doença prolongada e um rapaz novo, de apenas 27 anos, que sofreu um acidente de moto na estrada. Esse último mexeu muito comigo, sabe? O nome dele era Rômulo. Todo mundo conhecia ele. Era um rapaz alegre e trabalhador. O corpo chegou todo quebrado e eu tive que ajudar a preparar tudo, cavar a cova e colocar ele lá dentro. Eu lembro que na hora de fechar o portão naquela tarde, senti uma coisa estranha. Não era medo, não ainda. Era uma sensação de peso, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Olhei para o fundo, onde tinha sido o enterro do Rômulo,
e vi que o terreno em volta da cova dele parecia mais escuro, mais úmido que o resto. Mesmo com todo mundo ali, pensei, deve ser coisa da minha cabeça, ou então deixaram água lá por engano. Tranquei o portão, botei o cadeado e fui para casa. Jantei, tomei um banho e deitei cedo, pois no dia seguinte eu teria que voltar bem cedo. Mal sabia eu que aquela seria a última vez que eu iria dormir tranquilo por muitos dias. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério às 5h40, como de costume. Ainda estava escuro, mas eu conheço cada palmo daquele lugar. Poderia andar lá de olhos fechados. Quando cheguei perto do portão, logo percebi que tinha algo errado. O cadeado que eu tinha trancado com tanta força na véspera estava meio aberto, apenas encaixado, não estava travado direito. Meu coração disparou na hora. Pensei logo, vândalos, ou ladrões de flores, ou gente que vem fazer macumba aqui dentro. Abri o portão devagar, peguei a lanterna que sempre carrego comigo e entrei devagar, olhando para todos os lados. Tudo parecia igual, as árvores, os túmulos, as grades. Mas o silêncio não era o mesmo. Geralmente, de manhã cedo, tem passarinho, tem vento, tem barulho de insetos. Mas naquele dia, nada. Um silêncio tão grande que eu ouvia o som da minha própria respiração. Comecei a caminhar pelos corredores, verificando se tinham quebrado alguma coisa ou sujado alguma sepultura. Tudo estava em ordem. Até que cheguei perto da cova do Rômulo. Parado ali, eu senti um cheiro forte. Não era cheiro de terra, nem de flor seca, nem de mato. Era um cheiro de coisa doce, enjoada, misturada com ferro, com sangue velho, com carne crua. E o pior, a terra que eu tinha jogado em cima do caixão dele na véspera estava toda revirada, como se alguém tivesse cavado tudo de novo e jogado a terra para os lados. A cova estava aberta, funda, escura, e eu olhei para dentro e vi que a tampa do caixão estava entreaberta, um pouco levantada, como se alguém lá de dentro tivesse empurrado para cima. Senti as pernas ficarem moles. Tive que me segurar numa cruz de cimento que tinha ao lado. Senti um frio que desceu da cabeça aos pés, um arrepio tão forte que meus dentes bateram. Quis gritar, chamar alguém, mas não havia ninguém ali, só eu e o vazio. Eu sabia que ninguém tinha vindo ali, pois o portão estava trancado, e ninguém tem a chave além de mim e do secretário da prefeitura. E também, para cavar tudo aquilo de novo, tirar toda a terra que eu tinha socado bem forte, precisava de muita força, muito tempo, e ninguém ia fazer uma maldade daquela. Fiquei parado ali uns 10 minutos, sem saber o que fazer. Depois respirei fundo, peguei a pá que ficava guardada em um depósito ali perto e comecei a jogar a terra de volta para dentro, tampar tudo direito de novo. Enquanto eu trabalhava, eu ouvia sons baixos, abafados, que vinham de dentro do buraco, como se fossem gemidos, palavras sussurradas. Um choro baixo que parecia voz de homem e de mulher ao mesmo tempo. Eu não olhava para baixo, só trabalhava, rezando baixo, pedindo proteção, pois eu sabia que aquilo não era coisa desse mundo. Quando terminei, arrumei tudo, alisei a terra por cima, coloquei as cruzes e as flores que a família tinha deixado. Mas quando eu me afastei alguns passos, olhei de novo e vi uma marca no chão. Pegadas de pés descalços, grandes, fundas, que saíam da cova do Rômulo e iam caminhando devagar em direção ao fundo do cemitério, onde ficam as sepulturas mais antigas, as que ninguém mais visita há anos. A partir daquele dia, as coisas foram piorando cada vez mais. De noite, quando eu ficava de vigia, ouvia passos pesados andando por cima dos muros, arrastando correntes ou pedaços de madeira. Ouvia batidas fortes nas portas das capelas, como se alguém batesse com o punho pedindo para sair. E o pior, ouvia meu nome sendo chamado: Francisco, Francisco. Uma voz baixa, rouca, vindo de todos os lados ao mesmo tempo.
Eu acendia todas as luzes que tinha, segurava o meu terço com tanta força que as contas marcavam a palma da minha mão e ficava sentado na minha casinha de vigia, olhando pela janela, esperando o sol nascer. No terceiro dia, aconteceu algo que me deixou sem chão. O Júnior, o rapaz que trabalhava comigo, apareceu de manhã pálido, assustado, dizendo que tinha sonhado com o Rômulo. Disse que no sonho o Rômulo estava todo sujo de terra, com roupas rasgadas, os olhos vermelhos e arregalados, e ficava repetindo: "Eu não devia estar aqui, Chico me deixou aqui, eu preciso sair. Tem muita gente aqui que quer sair também." Eu não contei nada para ele, para não assustar mais, mas eu sabia que aquilo era um aviso. À tarde, chegou o vigário da cidade, o padre Antônio. Ele foi chamado para benzer algumas sepulturas de famílias que tinham pedido. Ele andou por todo o cemitério, jogou água benta, rezou, e quando chegou perto da cova do Rômulo, ele parou, franziu a testa e olhou para mim com uma cara séria. "Francisco, essa parte aqui tem algo errado. Tem uma energia muito pesada, muito antiga saindo daqui." "Quando foi que enterraram esse rapaz?" "Há 3 dias, padre. Acidente de moto." Ele ficou em silêncio. Passou o ramo de ervas bento por ali e sussurrou: "Não é só ele que está incomodado. Parece que a presença dele acordou todo o resto. Tome muito cuidado à noite, não ande sozinho, e se ver algo estranho, não olhe nos olhos, não responda a chamados e venha me chamar." Naquela noite, eu tinha que ficar de plantão sozinho, pois tinha uma reunião na prefeitura e ninguém podia me substituir. O céu estava muito escuro, sem estrelas, sem lua. O vento soprava forte, uivando entre as árvores de jurema e oitizeiro que tem lá dentro. Eu estava na minha casinha, com a porta trancada, lanterna acesa, rádio ligado bem alto para tentar abafar os barulhos. Mas por volta da meia-noite, o rádio apagou de repente. Todas as luzes piscaram e morreram, ficando tudo numa escuridão absoluta. Foi aí que começou o pesadelo de verdade. Ouvi o portão principal se abrindo com um rangido longo e agudo, que ecoou por todo lado. Depois, ouvi passos, muitos passos vindo de todas as direções. Saíam das sepulturas, dos jazigos e de trás das capelas. Eu olhei pela fresta da janela e vi. Eram eles, os mortos. Não eram sombras, não eram névoa. Eram corpos, formas humanas, mas deformadas, podres, alguns com ossos aparecendo, outros com a pele grudada nos ossos, roupas antigas, rasgadas, cobertas de terra e mofo. Vinham de todos os tempos. Senhores de chapéus antigos, senhoras com vestidos de tecidos velhos, crianças de mãos dadas, homens de trabalho, mulheres jovens. E no meio deles, bem na frente, vindo na minha direção, vinha o Rômulo. Ele andava diferente, mais rápido, mais forte. Tinha os olhos brilhando como brasas acesas, a boca aberta num sorriso que não era de gente viva. E atrás dele vinham outros. Pessoas que tinham morrido há mais de 100 anos. Pessoas que ninguém mais lembrava o nome, que estavam enterradas ali desde a fundação do cemitério. Eles não falavam, não gritavam, mas eu ouvia tudo na minha cabeça, como se eles estivessem gritando dentro da minha mente. "Queremos sair, queremos sair." Eles cercaram a minha casinha. Batiam nas paredes, balançavam a porta, tentavam entrar pelas janelas. O cheiro de morte era tão forte que eu sentia gosto de podre na boca. Eu me encolhi no canto mais afastado, segurando o meu terço, rezando sem parar, com os olhos fechados, com medo de abrir e ver um daqueles rostos perto do meu. E de repente, a porta da casinha, que estava trancada com 2 fechaduras e uma corrente de ferro, começou a se abrir devagar, rangindo, rangindo, até que abriu de vez. Lá estava ele, o Rômulo, parado na entrada, enorme, sombrio, a cabeça quase tocando o teto baixo da casinha. Ele estendeu a mão para mim, os dedos compridos, sujos de terra,
com unhas grandes e pretas. Naquele momento eu pensei que era o fim, que eu iria morrer ali, ser arrastado para debaixo da terra, e ninguém nunca mais saberia o que tinha acontecido comigo. Mas quando a mão fria e dura dele tocou o meu rosto, eu lembrei de uma coisa que o meu avô, que também foi coveiro aqui antes de mim, tinha me contado quando eu era menino. Ele disse: Francisco, se um dia eles vierem te buscar, se os mortos andarem, lembre-se, eles são feitos de terra, são da terra. Eles obedecem ao que pertence à terra. Você é vivo, tem sangue, tem vida. Eles não podem te tomar se você mostrar que é mais forte, que você é quem cuida, quem manda ali. Com um esforço que eu não sabia que tinha, eu levantei a cabeça, olhei bem nos olhos vermelhos e brilhantes do Rômulo, peguei na minha mão direita um pouco de terra que tinha caído da minha própria sola de sapato, ergui bem alto e gritei com toda a força da minha garganta, com a voz saindo grossa, firme, como um comando. Vocês são da terra! Vocês pertencem à terra! Eu sou o vigia! Eu sou o cuidador! E aqui, quem manda sou eu! Voltem para os seus lugares! Voltem para onde vocês estão destinados a estar! Joguei a terra na cara do Rômulo. O efeito foi imediato. Ele gritou, um som tão alto e dolorido que doeu nos meus ouvidos. Um grito que pareceu rasgar o ar. Ele recuou, levando as mãos ao rosto, e começou a diminuir, a ficar transparente, a se desmanchar em poeira escura. E atrás dele, todos os outros, as centenas de formas que estavam lá fora, começaram a gritar também, um coro de vozes terríveis, e foram se virando, caminhando de volta para os túmulos, se jogando dentro das covas, se afundando na terra, desaparecendo um por um. O vento parou de soprar. O cheiro ruim sumiu de vez. A luz voltou a acender, fraca, mas acesa. E o silêncio voltou, mas não era mais pesado. Era um silêncio de paz, de lugar que foi colocado no seu devido lugar. Eu fiquei ali, sentado no chão da minha casinha, por mais de 1 hora, tremendo todo, suando frio, até que o sol começou a despontar lá no alto da serra, pintando o céu de laranja e rosa. Quando amanheceu de vez, eu saí, devagar, e fui até a cova do Rômulo. Estava tudo como devia estar. Terra bem fechada, arrumada, sem marcas, sem buracos. Parecia que nada tinha acontecido. Mas quando eu olhei para o lado, na lápide de um túmulo muito antigo, de 1902, que estava ao lado da cova dele, eu li o nome que estava gravado lá, quase apagado pelo tempo: Rômulo Alves da Silva. O mesmo nome, o mesmo sobrenome. Eu entendi tudo na hora. Aquele rapaz que morreu no acidente tinha o mesmo nome de um homem que foi enterrado ali há mais de 100 anos. E quando ele foi colocado ali, ao lado do túmulo do outro Rômulo, ele acordou tudo o que estava dormindo, tudo o que estava guardado há séculos. Eles acharam que era o mesmo homem voltando, que era a hora de todos acordarem também. Naquele mesmo dia, eu procurei o Padre Antônio, contei tudo o que tinha acontecido, tudo o que eu tinha visto e ouvido. Ele ficou muito sério, chamou a prefeitura e eles resolveram mudar o local da sepultura do Rômulo, levando ele para o outro lado do cemitério, bem longe da parte antiga, dos túmulos mais velhos. Fizemos uma cerimônia forte, bênção especial, e desde então, mais nada aconteceu. Hoje eu continuo trabalhando aqui como vigia e coveiro. Já se passaram 5 anos desde aquela noite. Muitas vezes, quando estou sozinho à noite, eu ainda sinto um arrepio, ouço um barulho diferente ou vejo uma sombra passar rápido no canto do olho. Mas eu sei o que fazer agora. Eu conheço o lugar, conheço os segredos que a colina Santa Bárbara guarda. Muita gente pensa que o nosso trabalho é só cavar buracos, limpar túmulos, atender famílias. Mas não. Nós somos os guardiões. Nós somos a linha que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Nós abrimos as portas para eles entrarem.
e o nosso dever mais importante é garantir que elas fiquem bem fechadas, para que eles nunca mais saiam. Eu, Francisco das Chagas Silva, de 54 anos, morador de Santa Cruz do Seridó, posso dizer com toda a certeza: os mortos estão aqui, bem pertinho de nós. Eles nos ouvem, eles nos observam, e tudo o que eles querem é uma brechinha, um descuido nosso para tentar voltar. Mas enquanto houver um vigia, um coveiro que saiba respeitar e comandar esse lugar, eles vão ficar lá, na sua terra, em silêncio, esperando a sua própria hora. E essa é a história que eu nunca conto para ninguém, só para você, que agora sabe o que realmente acontece por trás dos muros altos de um cemitério, quando o sol se põe e a noite toma conta de tudo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história cheia de emoção e mistério que eu preparei especialmente para você. E para quem acabou de chegar agora, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que se divirta muito e se sinta em casa.